Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje, continuando no nosso desafio semanal, no nosso vídeo dos desafios semanais, hoje eu vou explicar uma das maneiras de se resolver o desafio semanal 188 e basicamente a gente está falando de uma rede de fliperamas que tem introduzir uma experiência de realidade virtual e eles querem saber se os headsets de realidade virtual estão funcionando bem e fizeram uma pesquisa de mercado para isso e tal. Eles precisam determinar respostas para determinar qual que é a marca que tem a classificação mais elevada para poder comprar mais aparelhos. Então eles compraram uma parte, compraram de várias marcas e depois vão começar, estão refinando aí as análises para poder investir numa que realmente vale a pena, tá bom? Então a gente tem três marcas: a Vive, a PlayStation e a Rift, tá? E aí a gente tem que analisar para as três marcas, né? E a empresa quer categorizar os usuários também em faixa etária. Então ela criou aqui uma faixa etária de 18 a 28, 29 a 39, 40 a 50 e 51 ou mais. Beleza? Então, basicamente, no nosso conjunto de dados, a gente tem os usuários que passaram as experiências, a gente tem quanto tempo, a classificação deles, tal. E aí a gente tem que falar quanto maior o valor, né, o maior nível de enjoo. Então a gente tem que a gente tem que prestar atenção bastante nessa parte do nível de enjoo. E no final de tudo, também eu não vou ficar lendo tudo, eu fico resumindo, né? A gente tem que calcular a pontuação de diversão, que é essa fórmula aqui: enjoo de movimento dividido por 60 vezes a duração em minutos. Beleza? E aí a gente vai usar essa fórmula e as faixas etárias, né, de quem tem mais de 20 pessoas fornecendo uma pontuação menor que 1, ou seja, que mudou a vida, tá? E aí a gente tem a pontuação de diversão, beleza? Quanto menor, melhor. E o que a gente busca é que seja menor que 1. Perfeito? Então, essa aqui, opa, deixa eu rodar aqui. Desculpa aí. A gente tem a base de dados, tá? Então a gente tem o usuário, a idade, o gênero, qual foi o tipo de headset, quanto tempo usou, né? Aquela parte que a gente falou de motion sickness, né? Se está dando meio que enjoo e o level de imersão, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular a diversão conforme a gente recebeu a fórmula. Então, eu transformei para toNumber o motion sickness, por quê? Porque eu tinha visto que estava em string, né? E dividi por 60 e multipliquei a duração e transformei esse valor para double, tá bom? Eu criei uma base auxiliar, a gente poderia ter usado um if, como por exemplo a Bianca fez. E aí eu coloquei aqui, ó, um range, qual é o nome do range, a idade mínima, a idade máxima, e o de 51 ou mais eu coloquei de 51 até 120 anos ali, só para ter um valor padrão. Então criei esse range. E aí, né, eu gosto bastante de utilizar essa forma. Pode ser que até fique um pouco pesado para dados maiores, mas foi uma maneira que eu encontrei de exemplificar o Generate Row. Né? A gente acabou. O que eu fiz aqui? Ó? Por exemplo, entre o range que a gente teve, eu fui adicionando um ano até chegar na idade máxima. Tá vendo? E aí eu fiz a mesma coisa para todas as faixas etárias que a gente tinha aqui. Ó. Então eu fui criando uma linha para cada ano do meu range. Beleza? Isso é bem legal, tem no exemplo também. A gente vai falar de especificamente esse Generate Row, mas é uma ferramenta que, para entrar aí no cartel, vamos dizer assim, para vocês poderem trabalhar. A única coisa que eu fiz aqui foi só transformar esse row count aqui em vstring e usei um find replace. E para quem não sabe, além de utilizar o find replace, ele pode ser usado para substituir uma coisa por outra, mas ele pode ser usado como um append, né? Como um join ali, a gente faz um join e a gente consegue fazer um append do field. Então, por que eu criei aquela quantidade de anos? Porque aqui, né, eu tinha a idade da pessoa e com essa idade quebrada eu conseguia trazer perfeitamente o range dela para a gente poder usá-la no final. Né? Só fiz um filtro depois de diversão menor que 1, que é o que eu esperava. Né? Agrupei por grupo, né, de headset por range e contei a quantidade de range, porque a gente queria pegar o range que foi acima maior que 20, tá? Basicamente filtrei esses de 20 e fiz um count aqui para, desculpa, um sort
para ordenar do sorte do maior para o menor. Tá? Então, aqui, ó, 27, 24, 24, 23, 22. Opa, 27, 24, 24, 23, 22. Eu tinha feito uma conta aqui, olha que legal. Se eu coloco um round, eu tinha colocado um round para exemplificar aqui, para mostrar como funcionava a fórmula de arredondamento do Alteryx. Mas, por eu ter feito isso, o meu resultado aqui mudava da última linha, de 26, de 27 para 26, tá? Eu não entrei bem a fundo, entendi isso, falei, putz, certeza que pode ser um round. Aí eu tirei, mas vou exemplificar aqui. Basicamente o round, eu acho que eu já falei algumas vezes dele, mas essa fórmula arredonda, e diferentemente do Excel, né? Em vez de colocar arredondar quantas casas, o Alteryx espera assim. Então, se eu quero duas casas, eu tenho que colocar 0.01. Se eu quero uma casa só, 0.1. E se eu não quero nenhuma casa, número inteiro, eu coloco só o número 1. Beleza? Mas só para vocês entenderem como o round funcionava, e é o que eu caí nessa armadilha aí, que eu acho que a pessoa que fez, né, o responsável, eu ia falar, ele imaginou que a gente ia fazer isso. Então, mais uma vez, olha que legal, a gente usou ferramentas simples, né, em geral, assim, nada muito complexo, análises bem legais e com muito aprendizado. Vimos o Generate Row, vimos que o Find Replace consegue fazer um append e a parte de ordenação ali e filtros diversos. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê com certeza no próximo desafio. Fiquem bem, um abraço e se tiverem dúvida, por favor, entrem em contato. Até mais, tchau, tchau.